Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dicas para Devs, o canal que traz para você programação sem enrolação. E hoje, sem enrolação, galera, a gente vai fazer um setup completo de um projeto Node usando TypeScript, ESLint, Prettier, Jest e muita coisa legal que vai fazer os seus projetos realmente terem uma base muito boa. Então esse aqui vai ser o setup do projeto que a gente vai fazer no final desse vídeo aqui. Então a gente vai ter várias coisas configuradas, a gente vai ter o TypeScript configurado, a gente vai ter Jest configurado, Prettier, ESLint configurados de forma que eles trabalham em conjunto entre si, beleza? A gente também vai ter commit hooks, ou seja, quando a gente fizer um commit, por exemplo, vou dar um git add aqui, vou dar um git commit, vou colocar qualquer coisa. Quando a gente fizer um commit, a gente vai rodar vários comandos aqui em cima dele. Então a gente vai rodar o ESLint no commit, o Prettier no commit e o teste também. E o nosso commit só vai ser feito se a gente conseguir rodar tudo isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui o teste falhou, então o commit não vai ser feito. Além disso, a gente vai ter linter aí na própria mensagem do commit. Então, cara, vai ser um setup muito bom. Um setup que você vai usar nos seus projetos aí, realmente vai levar eles para outro nível. Então vai ser um vídeo mais rápido. Eu não vou explicar muito detalhes de, por exemplo, Jest, Prettier, isso vai ficar para outro vídeo. Esse vídeo vai ser mais direto ao ponto mesmo. Vou mostrar para você do zero como fazer um setup completo de projeto Node. Então, vamos lá. Então vamos lá, galera, abrir aqui uma nova pasta, tá? E vamos começar então a abrir um terminal. Vou dar um git init já para inicializar o nosso repositório git aqui. Já vou criar o nosso git ignore. Então git ignore, vamos colocar node modules. E falando em node modules, já vamos também dar um npm init -y para inicializar aqui o projeto npm, né? Então inicializar o package.json. Beleza, então inicializou aqui pra mim, show de bola. E agora, galera, vamos já configurar o TypeScript. Então vou adicionar aqui como dependência de desenvolvimento o TypeScript. E também vou colocar o types/node. Ok, fechou, ele gerou aqui pra mim. Agora eu vou dar um tsc /init para ele inicializar aqui pra mim o tsconfig, beleza? E o nosso tsconfig eu vou colocar as seguintes configurações. Vou apagar tudo, vou colar aqui. Esse paths eu vou colocar depois junto com vocês, eu vou tirar por enquanto, tá? Então basicamente o que eu fiz aqui, target S 2016 para ele compilar aqui para S6, né, quando ele compilar para JavaScript. Module para a gente usar o const e require nos imports. Rootdir, outdir para ele jogar aqui os arquivos JavaScript para essa pasta. Module resolution node, base URL src para, enfim, isso aqui vai atuar junto com aquele paths que eu removi, então eu vou remover ele por enquanto também, depois a gente adiciona junto. Enfim, essa aqui é o meu arquivo de configuração. Lembrando que eu tenho um curso de TypeScript aqui no meu canal, então se você não sabe TypeScript, pausa esse vídeo aqui e vai lá dar uma olhada, beleza? Então fechei aqui. Agora, eu quero apresentar para vocês um padrão de commits que a gente vai seguir. Eu quero fazer o primeiro commit já, que a gente adicionou a configuração do TypeScript, mas eu gosto de um padrão de commits bem legal, que é o Conventional Commits, tá? Que basicamente a gente usa ele para aplicar um tipo de padrão para as nossas mensagens de commit. Então, todas as mensagens de commit precisam ter prefixos. Prefixos esses que são fix, quando a gente corrige alguma coisa no commit que a gente está fazendo, fit quando a gente adiciona alguma funcionalidade, breaking change quando a gente muda algo muito grande, e um que a gente vai usar bastante aqui, que é o core, que a gente usa quando a gente faz alguma mudança relacionada a setup. Então eu vou usar esse padrão aqui, tá? Vou abrir o terminal, vou dar um clear, eu vou dar um git add ponto, e eu vou colocar git commit, vou usar o core aqui, add TypeScript config. Fechou, galera? Então fizemos aqui a configuração do TypeScript. Agora vamos criar um script para ele dar start mesmo no servidor, né? Então vamos criar uma pasta aqui src só, de exemplo mesmo. Vou colocar um index.ts e eu vou colocar um console.log hello world. Vamos fazer um script para ele iniciar esse arquivo aqui. E para isso, galera, eu vou usar o tsnode, que é uma biblioteca que ele executa arquivos TypeScript em tempo real pra gente. Então ele faz o processo de verificar erros e já mostra eventuais erros pra gente e já executa o código em si, ok? Então vamos dar um yarn add tsnode. E eu também vou instalar o nodemon. Então yarn add nodemon. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz para os dois trabalharem em conjunto. Então vamos lá. Vamos criar um script aqui. Eu vou deletar esse teste por enquanto. Vou criar um script chamado startdev, que basicamente vai ser para startar o nosso servidor de desenvolvimento, ok? E a gente vai usar o nodemon, e a gente vai passar o watch, e aqui a gente vai passar todos os arquivos que ele vai ficar escutando, ou seja, todos os arquivos que quando forem alterados, ele vai reiniciar o nosso servidor. A gente precisa colocar eles entre aspas simples. E aqui eu vou colocar src barra, ou seja, qualquer coisa que mudar dentro da src, ele vai reiniciar. E aqui eu vou colocar dois tracinhos exec para ele executar o seguinte comando, entre aspas simples novamente, vou colocar tsnode, src, server, no caso index.ts, né, que é o nome do nosso arquivo, e aqui eu vou colocar e
TS, para ele pegar as extensões TypeScript. Vamos salvar, ok, vamos dar um clear, vamos dar um start dev aqui. Ele não startou, porque aqui é TS, eu coloquei JS, ok. Vamos tentar de novo. Beleza, startou, e agora se a gente mudar alguma coisa aqui, tipo adicionar mais um exclamação, ele vai reiniciar pra gente. Show de bola, pessoal. Ok, então fizemos o setup aqui do TS Node com o NodeMon, vamos fazer o commit. Então sempre fazendo commits bem pequenos e descritivos, né, bem específicos, quanto mais específico melhor. Core, add, TS Node and NodeMon setup. Beleza, agora vamos começar a fazer o setup do ESLint e do Preader. Então a gente vai usar o ESLint para reforçar padrões de código e o Preader para reforçar estilos de código. Então vamos instalar ambos aqui, vou colocar yarn add Preader e ESLint. Vamos esperar aqui instalar os dois. Beleza, instalou. E agora, para inicializar o ESLint, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar um npx ESLint /init. Vou dar um Enter, ele vai inicializar o arquivo de configuração do ESLint para mim, baseando-se em perguntas que ele vai me fazer agora. Então, como você gostaria de usar o ESLint, vou marcar esse segundo aqui para verificar sintaxes e achar problemas, porque code style, né, estilo de código, a gente vai fazer com o Preader. Então eu vou marcar esse segundo. Quais tipos de módulos você usa no seu projeto? Vou usar o import e export, aqui eu estou no TypeScript, então esse primeiro. Vou apertar Enter, lembrando que eu mexo o cursor aqui com as setas do teclado e Enter para selecionar. Perguntou se eu uso algum framework, não uso, estou com o Node padrão mesmo, né? Não estou usando React nem nada, vou marcar None of These. Enter, meu projeto usa TypeScript? Sim, marcar sim aqui. Onde o seu código roda? No caso, ele só roda no Node, o browser você marcaria se fosse um projeto front-end, né? Que também rodaria no browser. Aqui só roda no Node, então vou marcar apenas Node. Apertei espaço, tá? Para desmarcar. Vou dar Enter. Qual formato que você quer que o arquivo de configuração esteja? Vou marcar JSON aqui. Vai perguntar se eu quero instalar algumas extensões. Vou marcar que sim. E vou marcar que eu quero instalar com o Yarn. Ok, ele vai instalar, vai demorar um pouquinho aqui. Beleza, instalou. Vou dar um clear. E agora o nosso ESLint está aqui. E uma coisa que eu já gosto de fazer é colocar o jest aqui como true no env, porque a gente vai configurar o jest posteriormente. E aqui, galera, a gente tem que colocar uma configuração a mais no parser options, que é para sinalizar que a gente está usando esse arquivo de configuração do TypeScript, tá? Senão ele vai dar erro quando ele for carregar o ESLint. Então aqui eu vou colocar um cara chamado project e aqui eu vou colocar uma lista que vai apontar para o nosso testconfig.json. Fechou. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Shift P e eu vou dar um reload aqui no VS Code para ele inicializar o ESLint. E agora eu vou aqui no index e eu vou criar uma variável que não vai ser usada. Então, tipo, vou colocar message aqui, tipo hello world. Vou salvar. E ele já tá dando um erro aqui, ó, de ESLint, então tá funcionando, coisa linda demais, galera. Mas agora falta o Preader, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui do Preader, .preaderrc.json. Vou colocar algumas regrinhas aqui que eu gosto, então, semi, vou colocar false, eu não quero aspas simples, ou perdão, não quero ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar single quote, vou colocar false para ele não colocar single quote, sempre double quote, né? E tem outra aqui também que eu gosto, que é tab with, que eu vou colocar 2. Ok, lembrando que a gente precisa, pessoal, para o ESLint funcionar e para o Preader também, ter instalado duas extensões aqui no VS Code. A primeira é ESLint, você precisa instalar esse cara, tá? Então instala aí. E a segunda é o Preader. E o Preader tem uma observação, depois de você instalar, você tem que ativar ele. Como que você ativa? Você aperta Ctrl, vírgula, pra você entrar nas configurações. Você procura pela opção Format on Save ou Formatar ou Salvar, se tiver em português. Você marca esse cara aqui, e aí você vai procurar por um cara chamado Default Formatter ou Formatador Padrão, e você vai marcar o Preader. Então, depois de você fazer tudo isso aqui, você está pronto para seguir aqui comigo no ESLint Preader. Então, ele já está pegando os erros do ESLint aqui, e já está formatando com o Preader também. Mas outra coisa que eu gosto de fazer, pessoal, é desativar eventuais regras do ESLint que conflitem com o Preader, porque a gente está usando, no caso, o ESLint Recommended aqui, que é, enfim, um padrão de regras do ESLint já
que ele recomenda de fato, mas pode ter alguma regra que conflite com o Pretter, né, dependendo do que você está usando. Então, por exemplo, vamos supor que você está usando o Standard JavaScript, que fala que você não pode ter ponto e vírgula, mas você coloca aqui no Pretter você vai ter ponto e vírgula. Isso vai conflitar e vai dar erro, tá? O Pretter sempre vai formatar para o errado e o ESLint vai ver que está errado e não vai deixar compilar e vai ficar nesse loop infinito. Então, para desativar esses caras que fazem conflito, né, para fazer com que o ESLint trabalhe em harmonia com o Pretter, a gente vai instalar um cara aqui chamado yarn add ESLint config Pretter. Esse cara ele vai desativar regras do ESLint que conflitem com o Pretter. Para ativar ele, basta instalar e aqui no extends a gente vai colocar ele por último. Tem que ser por último para ele dar um override nessas aqui que vem antes dele, tá? Então aqui eu vou colocar Pretter. Ok. Agora sim a gente garantiu que o ESLint vai funcionar de acordo com o Pretter, beleza? Fechou, pessoal. Então vou fazer o commit desse cara. A gente fez a configuração do Pretter e do ESLint, correto? Então git add ponto, git commit core add ESLint and Pretter setup. Fechou. Agora que a gente fez a configuração deles, o que vocês acham da gente já colocar eles naquele esquema de commit que eu mostrei para vocês? Então, sempre que a gente fazer algum commit, a gente verifica os arquivos com ESLint e também com o Pretter. Vamos lá. Para fazer isso, a gente vai precisar instalar dois caras. O primeiro é o Husky. Tudo como dependência de desenvolvimento mesmo, tá? Porque a gente não vai usar em produção. A gente só precisa disso aqui para desenvolvimento mesmo. Vou colocar o Husky e o Lint-Staged. Vou explicar para vocês cada um, tá? O Husky, galera, a gente usa para criar hooks de commit. Então, se a gente vier aqui no Husky npm, a gente consegue basicamente com ele definir comandos para serem executados antes de cada commit, por exemplo. Ó. Então, ele deu um exemplo aqui de npm test. Já o Lint-Staged a gente usa, como o próprio nome já diz, para executar comandos. Deixa eu ir no npm que é melhor. Para executar comandos em arquivos que estão dentro do commit. Então, a gente pode ligar os dois, né? A gente vai fazer os dois trabalhar em conjunto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que, antes de cada commit, esse Lint-Staged seja executado. E esse Lint-Staged, ele vai rodar, como eu falei, certos comandos em arquivos que estão dentro do commit. E esses comandos serão o ESLint e o Pretter e, posteriormente, o Jest também. Então, vamos fazer isso aqui, tá? Parece complexo, mas é muito fácil, cara. Você vai ver. Primeira coisa, para inicializar o Husky, a gente precisa criar um script aqui, que eu vou chamar de Husky Prepare, que vai ser um Husky Install. Tá, então, antes de mais nada, a gente vai dar um yarn Husky Prepare. Beleza, ele instalou o Githooks, criou a pasta Husky aqui. Agora a gente vai criar um arquivo de configuração chamado lint-staged-rc.json, que já é do Lint-Staged. Aqui, pessoal, a gente vai abrir um objeto e aqui a gente vai colocar quais extensões de arquivos que a gente quer que o Lint-Staged seja executado. Então, quais extensões que a gente quer que, quando estejam dentro do commit, a gente execute certos comandos. No caso, vai ser .ts, né? Então, sempre que tiver um arquivo .ts, a gente vai rodar certos comandos neles, que no caso a gente vai colocar os comandos aqui em um array, e o primeiro comando vai ser um yarn ESLint, e a gente vai passar os arquivos, né, que a gente quer olhar. Então, src, dois asteriscos, para a gente olhar todos os arquivos que estão dentro do commit, que estão dentro da src. E aqui a gente pode pôr um fix, porque aí o ESLint já vai corrigir aí problemas que ele pode corrigir, beleza? E o outro vai ser o Pretter, então vou dar um yarn Pretter, check, mesma coisa passando os arquivos. Então o que a gente vai fazer? Basicamente, rodar o ESLint em todos os arquivos que estejam no commit e verificar se eles estão formatados com o Pretter, ok? Então, vamos ver se está funcionando, mas primeiro a gente precisa criar o pré-commit hook de fato. Se a gente voltar aqui no Husky, basta copiar isso aqui, tá? Colar aqui no terminal e mudar esse npm test para yarn Lint-Staged. Que aí esse yarn Lint-Staged vai executar esse arquivo aqui. Vocês vão ver como vai funcionar perfeitamente. Beleza. Criei o pré-commit, agora eu vou dar um clear. Eu vou fazer o seguinte. Esse index aqui, eu vou fazer com que ele tenha algum erro de ESLint. Então, eu vou pegar essa regra aqui, que ela tá como warning atualmente. Eu vou pegar esse cara. Aqui no ESLint, aqui em rules, eu vou colocar aqui essa regra, vai ser um error, só para ele dar um erro aqui, tá? Deu um erro aqui, ok? E agora, eu vou fazer um git add, vou dar um git commit e eu vou colocar, tipo, teste. Só pra gente ver se ele vai rodar o ESLint
E se ele rodar o slint, ele não vai deixar fazer o commit, né? Porque aqui tem um erro de slint. Então vou rodar. No staged file match, in configure task. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. E aqui, pessoal, ele deu isso aqui porque, de fato, a gente não modificou esse index, né? Ele não estava dentro do commit. Então aqui eu vou colocar um ponto de exclamação. E eu vou usar a interface aqui do Git do VS Code para vir aqui em commits e desfazer esse teste aqui, esse último commit. Então, botão direito, undo commit, ele vai desfazer para mim. Beleza? Agora sim, esse index aqui, vou colocar no commit, então git add ponto, vou dar um clear. E eu vou dar um git commit test de novo, vamos ver se ele vai rodar. Ó, rodou o slint, beleza, ele vai dar um erro. Deu um erro, ok. Então, message is assigned but never used. E não deixou fazer o commit. Isso é muito legal, cara, porque garante que todos os commits subam já com o slint sem apontar nenhum erro nos arquivos, né? Então, todos os commits vão subir lindos, que é uma beleza, cara. Beleza. Então, agora, a gente testou o slint, vamos testar se o Preader tá funcionando também aqui no lint staged. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar um console.log nessa message só para parar de dar esse erro. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o ponto e vírgula, e lembrando que o ponto e vírgula não é para estar aqui, né? Porque o Preader, quando eu salvo, ele tira. Então eu vou colocar o ponto e vírgula, vou apertar Ctrl Shift P e eu vou procurar por Save Without Formatting. Vou dar Enter nesse cara para ele salvar sem formatar. Para deixar o ponto e vírgula aqui, eu vou dar um clear, vou dar um git add e eu vou dar o commit de novo. Agora ele deve passar o slint, mas o Preader deve barrar. Vamos ver. Então o slint está rodando. Passou e o Preader barrou, porque esse ponto e vírgula não pode estar aqui. Então, se eu tirar, dar um git add de novo e rodar o commit, agora ele vai deixar. Então, vamos ver. Beleza, agora ele deixou fazer o commit, fez o commit. Show de bola. Vamos desfazer, a gente só fez isso para teste mesmo, né? Então, vou desfazer. Ok, então vamos fazer melhor aqui a mensagem, né? Então, o que a gente fez aqui, a gente configurou o Husky e o lint staged. Então, vamos dar um git add. Git commit core add husky and lint staged setup. Aqui eu vou colocar um tracinho. Ok. Vai rodar de novo, vai passar e o nosso commit deve ser feito. Beleza. Agora, galera, vamos fazer o setup do Jest. Então a gente fez do Preader, slint, TypeScript, lint staged e husky. Agora vamos fazer do Jest, tá? Então eu vou instalar aqui como desenvolvimento também o Jest, o types Jest, e como a gente está usando o TypeScript, a gente precisa também instalar o TS Jest. Então vou instalar esses três caras aqui. Já vamos criando aqui o arquivo de configuração do Jest. Então vou criar um jest.config.js, vou colar essa config aqui. Basicamente a gente está colocando as roots aqui, né, os diretórios roots do Jest, da onde ele vai pegar coverage, onde ele vai jogar o arquivo de coverage. Esse transform é importante, tá, pessoal? Porque aqui a gente fala basicamente para sempre que ele vê algum teste com arquivo com a extensão, perdão, .ts, ele usar esse TS Jest, né, para compilar esse cara para JavaScript. E esse módulo a gente pode apagar, que eu vou fazer junto com vocês daqui a pouquinho. Beleza. Fizemos aqui a config do Jest, agora vamos criar os scripts de teste, né? Então, aqui no package.json, vou fechar o terminal. Aqui embaixo do Husky mesmo, vamos criar um teste, que vai ser basicamente um Jest, e eu gosto de colocar o pass with no tests, para se não tiver nenhum teste, ele passar mesmo assim. O próximo vai ser o test watch, que a gente vai usar quando a gente estiver de fato testando aqui, tipo desenvolvendo e testando, né? Testando localmente, a gente vai basicamente dar um yarn test, perdão, que é esse script aqui, e vamos colocar um watch. Ok, e tem outro cara, que é o test staged, que é o script que a gente vai executar, como o nome já diz, junto com o lint staged. Então, olha que legal, cara, olha como isso aqui vai ficar show. Além de executar o slint e o Preader nos arquivos que estão em determinado commit, a gente também vai executar o Jest nele. Então, se tiver arquivos que têm testes, e por algum motivo esses testes não estão passando no commit, ou seja, esses testes estão quebrados, a gente não vai deixar o commit ser feito. Então a gente vai usar esse script para fazer isso aqui. Basicamente vamos dar um yarn test com find related tests, para ele achar testes relacionados àqueles arquivos, ok? Por enquanto vamos deixar assim, e agora vamos fazer um teste aqui, né? Então vou criar um arquivo aqui chamado index.spec.ts, vou colocar it should sum, só para passar, né? Então tipo, vou colocar expect, coisa bem besta mesmo, 2 mais 2 to be 4. Ok, vamos abrir o terminal, vou dar um yarn test watch. Beleza, tá executando o teste, vai passar. Ok, agora vamos adicionar esse cara.
Na verdade, vamos fazer o commit antes de adicionar o lint stage, tá? Para não ficar muito grande. Então, vou dar um git add aqui, git commit core add jest setup and config. Beleza. Ele vai rodar o slint operator aqui, né? Porque é um arquivo .ts, rodou, passou, ok. Agora, vamos adicionar ele ao lint stage. Então, basicamente aqui, a gente vai colocar aqui no final, né? Mais um comando que vai ser yarn test staged. Beleza. Agora vamos fazer um teste, tá? Para ver se esse cara vai funcionar de verdade. Aqui no index, vamos criar uma class chamada person. E vamos colocar um método aqui sem my name, tá? Coisa bem besta mesmo, só pra gente ver funcionando. E aqui eu vou retornar, tipo, Felipe. E vamos dar um export default nessa person. Ok, agora aqui no index, eu vou criar uma person aqui. Então, person, vai ser new person, ele vai importar pra mim já. E aqui eu vou colocar expect person.sayMyName to be Felipe. Vou salvar, vou rodar o teste de novo. Vamos ver se ele vai passar. Deve passar sim. Ok, passou. Agora vamos fazer o seguinte. Vou deixar esse teste falho. Esse teste vai falhar. E eu vou tentar fazer um commit. Então o que deve acontecer? O commit não deve passar, né? O commit não deve ser feito. Então vou dar um git add, vou dar um git commit, vou colocar qualquer coisa aqui, vou colocar teste. Ó, ele vai rodar o slint, vai rodar o preader e depois o teste nesse arquivo, né? E não vai passar, não vai deixar fazer o commit. Ok, então o commit não foi feito porque o teste não passou. Se a gente deixar o teste passando e já fazer o commit, por exemplo, git add ponto, git commit core add test staged script to lint staged. Se a gente der um enter agora, o teste vai passar, então o commit vai ser feito. Olha como isso aqui deixa a nossa aplicação extremamente segura e bonita, cara. Isso aqui é arte, velho. Beleza, então fizemos aqui o commit, já adicionamos o teste no lint staged também, tá ficando lindo demais. Agora, galera, eu quero adicionar uma coisinha. Na verdade, vamos já adicionar o script de build. Então a gente adicionou de start, dev. Antes, na verdade, pessoal, vamos adicionar outro hook aqui no commit. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de, antes de dar um push para o repositório remoto, a gente gerar o coverage de teste dos arquivos, né? Então, rodar um yarn jest coverage, por exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar outro cara chamado teste. Vou colocar push, tá? Então, sempre que tiver um push, a gente vai rodar esse teste aqui, que vai ser basicamente um yarn test com coverage. Agora, vamos criar outro hook aqui no Husky, chamado pré-push. Então, eu vou dar um npx, aquele comando lá do Husky, né? Então, add.husky barra pré-push. E aqui, basicamente, a gente vai colocar yarn test push. Adicionou aqui o pré-push. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui no meu GitHub, eu vou criar um repositório remoto. Então, ts node setup. Vou colocar dicas para devs aqui. Vou colocar só test node setup, vai. Criar repositório. Beleza, vou adicionar o origin aqui, então vou copiar esse cara. Vou colar aqui. Beleza, agora eu vou dar um push origin master. Na verdade, vamos primeiro adicionar tudo, né, no commit. Então, git add. Vou colocar git commit core add pré-push hook. Beleza, ele não rodou o lint staged porque não tinha nenhum arquivo TS, né? Como a gente definiu aqui no commit, beleza? Então dá um clear, eu vou dar um push origin master, vamos ver se ele vai rodar. Antes disso, vamos colocar o coverage no git ignore, né? A pasta coverage no git ignore. Beleza, vamos dar um push. Ok, tá rodando, coisa linda. Gerou aqui o coverage, cara, show de bola e deu push aqui pra mim. Muito, muito bom. Beleza, pessoal. Agora, vamos adicionar o script de build, né? A gente adicionou de teste, de start dev. Vamos colocar também um start aqui, que basicamente vai dar um node dist barra index.js, ok? E vamos criar também um build aqui em cima, né? Então, o build vai ser bem simples, vai ser basicamente um tsc. Ok. Então, vamos dar um yarn build para ver se ele vai buildar certinho. Ok, buildou lá no dist. Vamos colocar o dist já no git ignore também. Que, né, o arquivo de build não precisa subir por git, já que ele pode ser gerado com um comando só. É tipo node modules, né? E agora vamos dar um yarn start para ver se ele vai startar. Beleza, ele rodou index.js, não aconteceu nada, né? Porque aqui de fato não tem nada, não tem nenhum log, mas está funcionando. Então vamos fazer o commit disso também. Então git add ponto,
git commit core add start and build commands. Scripts, né? Scripts. Beleza. Agora, galera, vamos aprender uma coisinha que vai ser mais um bônus pra você que ficou até aqui. Que é uma coisa chamada Path Mapping, que é muito, muito bom, cara. Vou mostrar pra vocês um probleminha aqui que você com certeza já passou em algum projeto. Vou criar uma pasta 1, 2, /2, /3, e aqui eu vou colocar um tree.index.ts. Então, eu criei 3 pastas aqui, e essa tree, na verdade, vou colocar só tree.ts, melhor. E esse arquivo tree, vamos supor que dentro dele a gente precisasse importar esse person aqui do index. Como que a gente faria isso? A gente colocaria person from, a gente teria que sair dessa pasta, sair da tree, sair da to, aí sim pra chegar lá. Então, isso aqui, cara, é horrível, né? Porque a gente tem vários pontos barra assim, fica uma coisa muito feia. E eu vou ensinar você como você pode trocar isso aqui só pra um arroba, pra ficar muito, muito mais bonito, tá? Então vamos fazer isso. Primeira coisa, aqui no tsconfig, a gente precisa configurar algumas coisinhas, tá? Primeiro, vamos criar um cara chamado paths, beleza? E esse paths, a gente vai falar o seguinte: todo import que tiver arroba e qualquer coisa depois, a gente vai usar o nosso rootdir como referência para aquele import, tá? E vamos definir o rootdir, na verdade já está definido aqui, né? E também vamos definir outro cara chamado base URL, que é o caminho base que ele usa para os imports, que vai ser o src, porque enfim, o nosso rootdir é o src aqui e todos os nossos arquivos estão dentro do src, ok? No tsconfig é isso que a gente precisa fazer. Agora, se aqui no tree a gente colocar import person from arroba barra, deixa eu dar um reload aqui no VS Code, então eu vou apertar Ctrl Shift P, reload Windows, só para ele recarregar e reinicializar também o TypeScript. Então aqui ele já deve autocompletar para mim. Então vou colocar arroba barra index, tá vendo? Ó? Então ele já importou para mim o person. Se eu der o Ctrl clique aqui no person, ele vai para lá, tá vendo? Ó? Então já tá funcionando. Mas se eu rodar o jest aqui, por exemplo, yarn test watch, se eu, por exemplo, aqui no index spec usar esse esquema, então barra index, não vai dar erro aqui no TypeScript, porque o TypeScript reconhece, né, que tipo, se tiver um arroba a gente referencia src, mas se eu rodar o jest ele vai dar um erro, porque o jest não reconhece isso. Então a gente tem que falar pro jest reconhecer isso também, ó, ele deu um erro que ele não conseguiu achar esse import. Então como a gente faz isso? Muito fácil, é só a gente vir aqui no tsconfig, colocar um cara chamado module name wrapper, e aí a gente vai usar um esquema de regex aqui. Então, a gente vai colocar arroba barra, dois parênteses, ponto asterisco, ou seja, tudo que tiver esse arroba e qualquer coisa depois, a gente vai substituir pelo rootdir barra src barra asterisco 1, asterisco ó, cifra 1. Vamos salvar, vamos rodar o comando de novo. E agora ele deve passar, então... Opa, acho que não passou, né? Deixa eu rodar de novo. Tá, não passou, vamos fazer o seguinte. Vou dar mais um reload aqui. Na verdade, o problema tá aqui, ó, não é wrapper, é mapper. Module name mapper. Ok, agora vamos rodar o teste. Deve passar agora. Ok, passou. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Cara, eu vou deixar isso aqui só pra ficar de referência. Então, tipo, new person. Vou dar um log aqui nesse cara. New person.sayMyName, só pra ficar de referência aqui pra vocês, tá? Vamos fazer o commit disso tudo. Então, basicamente, a gente adicionou core add path mapping to TypeScript and jest. Então, a gente adicionou esse path mapping, que é justamente esse esquema aqui, né? De colocar o arroba antes, em vez de ficar aquele ponto, barra, coisa feia demais. Pro TypeScript e pro jest. Então vamos dar um enter. Ele vai rodar tudo que a gente definiu. Beleza, pessoal. Mas isso aqui, galera, vai quebrar algumas coisinhas, tá? O primeiro é o nosso yarn start dev. Isso aqui não vai conseguir ser executado, tá? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele conseguiu porque a gente não está importando nada aqui. Se a gente, por exemplo... Esse package start dev está executando o index.ts, né? Tá. Se a gente, por exemplo, criar nesse tree aqui, tipo,
criar uma classe chamada tree, sei lá, chamada log aqui, qualquer coisa, tanto faz, retornar 3 aqui e dar um export default no tree. Se a gente importar esse tree daqui, e no caso eu vou usar o arroba aqui, e sei lá, dar um console.log tree.newTree.log. Se a gente fizer isso aqui, ou seja, se a gente usar esse arroba aqui no index, que é o arquivo que está sendo executado pelo testnode, ele não vai executar, tá? Porque a gente também precisa falar para o testnode que a gente está usando esse path mapping, ok? E para isso a gente vai instalar um cara, como desenvolvimento também, chamado tsconfig.paths. E esse cara, a gente vai usar ele aqui no nosso package.json. Depois aqui do testnode, a gente vai colocar um R, tsconfig.paths/register. Beleza? Isso aqui deve fazer funcionar. Então, opa, dei yarn de novo. Vamos dar um yarn start dev para ver se ele vai rodar o arquivo. Agora rodou, logou 3. Beleza. Então, corrigimos aqui o start dev, né? E o build, galera, ele também vai quebrar. Porque se eu dar um yarn build aqui, ele também não vai reconhecer esse path map. Então o index.js ele tá com arroba. Então você deve imaginar, se eu dar um yarn start que executa esse index, ele vai dar um erro. Então como que a gente resolve isso? A gente vai instalar um cara chamado tsc alias, também como desenvolvimento, tá? Esse cara ele basicamente vai substituir todos os arrobas aqui nos arquivos JavaScript pelo import mesmo. Então aqui no build a gente vai colocar tsc ends tsc alias. Agora sim, se a gente dar um yarn build, ele vai rodar. E se a gente der um yarn start agora, ele vai rodar. Logou 3 aqui, se a gente vier aqui no index, ó, ele substituiu, tá vendo? Ó? E aqui no tree ele também substituiu. No caso a gente não tá mais importando aqui no tree, né? Mas ele também substituiria. Fechou, galera? Então esse aqui é o setup, vamos fazer o commit aqui. Então a gente colocou add tsc alias to build script and tsconfig paths to start dev. Então a gente adicionou o tsc alias para o script de build e o tsconfig paths para o start dev, né? Então vamos dar um enter. Vai rodar aqui o que a gente já havia definido com lint staged. Fechou, galera. Agora, para fechar mesmo, com chave de ouro o vídeo, vamos fazer um setupzinho do Express rapidinho, só para ter o Hello World básico, né? Então vamos lá, vamos dar um yarn add Express. E vamos dar um yarn add de types Express. Agora aqui no src, vamos criar um server. A gente pode até fazer no index mesmo. Aqui vamos importar o Express, então aqui em cima vou importar as Express from Express. Vou criar aqui embaixo da... Vou deixar esse person aqui. Na real, vou tirar esse person. Vou deixar, vai. Deixa aí. E aqui embaixo a gente dá um const app express. E aqui é .get barra rec. Opa. Rec res. E a gente pode tipar esses caras, né? Então vamos importar aqui do express uma interface chamada request e uma chamada response. Esse rec vai ser o request e esse res vai ser o response. E agora se a gente der um res ponto, a gente tem um autocomplete aqui do TypeScript, então vamos dar um send, vamos mandar um hello world, ok. Beleza. Agora vamos dar um app.listen 3000 console.log listening on port 3000, né? Ok, e vamos fazer um esquema, vamos tirar esse log daqui, vamos tirar esse tree daqui também, e vamos fazer o seguinte, eu vou dar export nesse person, mas aqui no send, vamos criar uma new person.sayMyName, eu vou colocar o seguinte, vou colocar say hello, eu vou colocar hello world aqui, beleza, eu vou colocar esse app aqui em cima. Ok, e só pra gente ver o path mapping funcionando, vamos aqui no tree, vamos importar o person também. Olha, ele já importou pra mim sozinho. E vamos dar um person, new person, e vamos dar um export default nesse person aqui.
Só para ele não dar erro, né? Para não dar erro de acidente aqui no person que não está sendo utilizado. Beleza, galera. Então vamos agora dar um yarn start dev. Vamos ver se ele está funcionando aqui no nosso servidor Express. Bem complexo, né? Vamos dar um localhost 3000. 3000 foi foda. Localhost 3000. Hello World. Ok. Agora vamos testar o build. Então yarn build. Ele vai fazer o build lá pro nosso dist. Ele deu um erro que esse say my name não existe. Porque esse index aqui... tá certo, né? Ele devia dar esse erro mesmo. O nosso teste, inclusive, não vai passar. E o nosso commit não ia ser feito, né? Olha como isso aqui tá lindo, cara. A gente tá 100% livre de falhas aí, né? Quando o quesito é commit inválido. Então vamos colocar say hello e agora vai ser hello world. É com exclamação, né? Isso. Beleza, passou o teste, vamos dar um clear, vamos dar um yarn build de novo. Ok, agora vamos dar um yarn start. E vamos ver se ele tá funcionando. Beleza, pessoal. Cara, olha que coisa linda, nosso projeto tá muito, muito legal, nosso setupzinho. Então, vamos fazer o último commit aqui. Basicamente, a gente adicionou o path mapping. A gente já fez o commit do path map, né? Basicamente, a gente adicionou o express. Então, git add ponto, git commit, fit. Então, isso não foi setup, né? Isso foi realmente uma feature nova, um express configurado a uma feature nova. Então, add express setup and hello world route. Então, a gente adicionou setup do express e o route de hello world. Então, vou dar o enter. Ele vai rodar tudo aí do lint staged. Vai rodar o teste. Nossa, tá demorando o teste, hein? Deixa eu ver se ele tá em loop aqui. Vamos dar um yarn test aqui. Galera, porque ele tá tentando inicializar um servidor express, né? Porque o index tá com o servidor express. Então, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um person.ts aqui. E eu vou jogar esse person pra cá, tá? Vou jogar o person pra cá, vou dar um export default do person. E aqui eu vou importar. Ctrl ponto. Vou mudar pra arroba. E esse index agora vai ser person.spec. .s. Aqui eu vou importar do person. E agora ele deve passar. Então, yarn test. Opa. Yarn test watch. Porque a gente estava tentando testar o express, né? E já foge um pouco do escopo aqui do vídeo, testar o express. Beleza, agora tá passando. Vou dar um git add de novo. Vou fazer o último commit, apertando seta para cima para pegar as últimas mensagens. Vou colocar esse aqui. Add express setup and hello world route. E agora o commit deve ser feito com sucesso. Vamos ver? Beleza, pessoal, o commit passou. E agora eu tenho uma última coisa para mostrar para vocês. Que é o seguinte, eu mencionei que a gente está seguindo um padrão de commits chamado conventional commits, né? Onde a gente tem esses prefixos aqui nas mensagens do commit, ó, a gente consegue colocar fix, fit e assim por diante, e core também, que a gente usou bastante quando é alguma modificação relacionada a setup. Mas, pessoal, se eu modificar qualquer arquivo aqui, por exemplo, modificar, sei lá, um index aqui, e fazer um commit nele, então git add.git commit, eu consigo colocar qualquer mensagem, mesmo fugindo do padrão do conventional commits. E a gente consegue fazer um linting nas mensagens de commit também, então a gente consegue também garantir que todas as mensagens dos commits seguirão esse padrão aqui. E a gente faz isso por uma biblioteca chamada Git Commit Message Linter, justamente esse cara aqui. Então vamos instalar ele aqui como um bônus para você que ficou até aqui, tá? Só para a gente finalizar aqui o nosso projeto. Então eu vou desfazer esse último commit que eu acabei de fazer, esse teste, ok? E eu vou instalar como desenvolvimento o Git Commit Message Linter, beleza? E para ele funcionar, galera, a gente tem que executar um comandinho aqui, ó, porque a gente está usando o Husky, então a gente precisa executar um comandinho para ele funcionar, que ele tá justamente aqui, é esse comando aqui, tá? Nessa seção Work with Husky 5. Então vamos copiar esse cara, vamos colar aqui, isso deve ser suficiente, então ele criou outro hook aqui no Husky chamado Commit Message, e agora se a gente tentar fazer o commit, vou adicionar, vou dar um git add aqui, git add ponto, git commit, se eu tentar fazer um commit com teste,
ele vai rodar as verificações e depois ele vai verificar a mensagem e não vai passar. Então vamos ver, ó. Então ele não deixou fazer o commit, por quê? Porque a mensagem é inválida, então ele fala que precisa ter um prefixo, né? Fala que o length da mensagem, ou seja, o tamanho da mensagem precisa ser maior do que 10 caracteres, então a gente já está fazendo com que as mensagens sejam seguras, né, do ponto de vista de padrão que nós estamos seguindo, ok? Então eu vou remover esse index aqui, vou tirar as mudanças e eu vou fazer um commit falando que eu adicionei esse cara. Então core add git commit message linter. Beleza? Então, esse cara, ele vai passar porque ele tá seguindo o padrão, tá com o prefixo. Então, agora sim, galera, a gente finalizou o nosso setup. Ficou muito legal, cara. Gostei bastante do que a gente fez aqui. Então, é um setup bem sólido aí que você pode, com segurança, usar nos seus próximos projetos Node. Vou ficar por aqui, mas vamos lembrar, cara, daquele compromisso que a gente fez no começo do vídeo. Se você gostou desse conteúdo aqui, se esse vídeo agregou valor pra você, cara, deixa o seu joinha e se inscreve no canal, porque isso me ajuda e me motiva muito, que você não tem noção quanto isso me motiva a continuar trazendo conteúdo pra você. E você dando like nesse vídeo aqui, esse vídeo vai aparecer para mais pessoas que estão buscando fazer setups aí em projetos Node, ou seja, pessoas que têm a mesma dor que você vai ajudá-las também, além de me ajudar muito, beleza? Então, não esquece disso, vai me ajudar demais. E eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.